Começa mais um dia de leitura da palavra. Estamos aqui no dia 16, é isso? 16 dias lendo a palavra juntos. Que Deus possa nos abençoar, nos presidir, nos conduzir aqui em nome de Jesus Cristo, hein? Espero que você esteja aprendendo demais e hoje é um dia especial porque nós vamos entrar na terra prometida. Desde a criação, depois o povo fica escravo, era patriarcal, o povo fica escravo. Muitas promessas de Deus parece que não vão acontecer porque o deserto se avoluma e cresce. Estamos aqui cientes que Deus é um Deus que cumpre promessas. Chegou a hora de entrar na terra prometida. Chegou a hora de Deus cumprir as suas promessas de fazer coisas grandes. Você lembra comigo que em Deuteronômio é um Moisés mais velho, senhorzinho, mostrando para uma geração o que é cumprir propósitos de Deus, o que é cumprir promessas de Deus e o que é ter aliança com o Pai. Vamos orar primeiro para que o Senhor nos visite mais uma vez nesse dia e fale conosco? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, te agradecer, te glorificar por esse tempo que nós temos tido aqui, Senhor. O que eu peço agora, Senhor, abra o nosso entendimento. Fala conosco da tua vontade, meu Deus. Manifesta a tua glória sobre as nossas vidas. Nos ensina nas Escrituras, meu Deus. Usa a minha vida também, Senhor, para que juntos aqui nós possamos aprender e mergulhar naquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de começar, dar um oi exclusivo para você que só escuta no Spotify. Você não vê as imagens, mas escuta no Spotify. A gente tem crescido a cada dia nos rankings do Spotify, então seja muito bem-vindo. Você que está no Spotify aí nos escutando em algum momento do dia, ou até se você assiste o vídeo e depois escuta mais uma vez nessa ferramenta, nessa plataforma Spotify, escuta o áudio desta live. Que Deus possa nos abençoar. Então vamos nessa. A gente já viu então ontem, na live anterior, a gente já viu ontem o quanto Moisés se preocupou em falar das leis, dos mandamentos, da bênção de obedecer, do que acontece de maldição quando você não obedece. E a gente vai continuar nisso aqui, nas promessas que Deus tem de misericórdia. Meu Deus, que maravilha é ver que Deus fala de obediência, que Deus fala de desobediência, que Deus fala de bênção, que Deus fala de maldição, mas Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que tem misericórdia sobre nós. Então olha lá, capítulo 30, versículo 1. Quando todas essas coisas vierem sobre ti, ou seja, a bênção e a maldição que eu coloquei diante de vocês, para vocês se lembrarem dela entre as nações onde vocês vão passar, quando vocês se tornarem ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, então, quando vocês se entregarem a mim, que maravilha é isso. O Senhor teu Deus mudará a tua sorte. O Senhor se compadecerá de ti, te ajuntará de novo de todos os povos que você estaria espalhado, diz o Senhor teu Deus. Moisés está escrevendo algo que as gerações futuras vão lembrar. Só que agora ele está indo bem além, hein? Vamos combinar? O povo nem entrou na terra prometida, ele está dizendo, vai chegar um dia que vocês vão estar espalhados e quando vocês se arrependerem, o Senhor vai juntar todo mundo de novo. Então vamos lá, guarda só essa informação para ver que Deus não pode ser pego de surpresa. O Senhor, versículo 5, vai te introduzir na terra que os teus pais possuíram. Você vai possuir, você vai bem, você vai multiplicar. O Senhor teu Deus vai circuncidar o teu coração e o coração da tua descendência, de todo o coração, para que você viva. O Senhor vai dar ouvidos à tua voz, você vai cumprir os teus mandamentos, você vai ter aliança. E a aliança com Deus é, versículo 9 do capítulo 30, o Senhor teu Deus te dará abundância na obra das tuas mãos, nos animais do fruto da tua terra, porque o Senhor teu Deus vai exultar para ti, como exultou em teus pais. Só faça uma coisa, vê versículo 10 do capítulo 30, dê ouvidos à voz, Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, guardando os escritos desta lei. Porque este é o mandamento que hoje te ordeno. Não é difícil para você, não está longe de você. Sabe o que ele está dizendo? Obedecer ele não é difícil. Obedecer ele, na verdade, é um prazer. Obedecer ao Senhor é um prazer. Obedecer e estar dentro da lei é um prazer. É isso que a gente tem que aprender lá. Porque esta palavra, versículo 14, está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para você cumprir. Então a palavra tem que estar nos lábios, tem que estar no coração. A palavra tem que permear a minha vida. Aonde eu estiver, eu ando de acordo com a palavra de Deus. Aquela proposição, aquela proposta que ele faz em todo o Deuteronômio, ele vai voltar a falar aqui. Ó, olha o versículo 15. Veja, hoje eu proponho vida e bem, morte ou mal. Eu proponho a você a vida, ou eu proponho a você a morte. Escolhe a vida, escolhe o bem, não escolhe o mal. Agora,
Qual é a base de ter esse mandamento com o Senhor? Qual é a base do meu relacionamento com Ele? Desde então ele está falando, versículo 16, se você guardar o mandamento que hoje eu te ordeno, ama o Senhor teu Deus, ama ao Senhor teu Deus, guarda os teus mandamentos, versículo 16, você viverá, você vai se multiplicar na terra que o Senhor teu Deus te abençoará. A base para andar em aliança com Deus é o amor. Na verdade, a Bíblia é uma história de amor de Deus para com seus filhos, de Deus para com a humanidade. O que ele está dizendo é, se você o ama, você vai guardar os mandamentos dele. Jesus vai repetir essas palavras lá na frente. Eu te disse que Jesus vai citar muitas vezes Deuteronômio, porque é o livro de um homem maduro, de um líder experimentado, ensinando uma nova geração. A base é o amor. Ele diz no versículo 19, os céus e a terra. Na verdade, a Bíblia é uma história de amor de Deus para com seus filhos, de Deus para com a humanidade. O que ele está dizendo é, se você o ama, você vai guardar os mandamentos dele. Jesus vai repetir essas palavras lá na frente. Eu te disse que Jesus vai citar muitas vezes Deuteronômio, porque é o livro de um homem maduro, de um líder experimentado, ensinando uma nova geração. A base é o amor. Ele diz no versículo 19, os céus e a terra, hoje eu tomo como testemunha contra ti. Eu estou te proposendo, ou te fazendo uma proposta, vida ou morte, bênção ou maldição, escolhe a vida para que você viva, você e a tua descendência. Escolhe a vida. Moisés já está encaminhando-se para o fim do seu ciclo e ele já começa a preparar o sucessor. Versículo 31 diz assim, passou Moisés, capítulo 31, perdão, passou Moisés a falar essas palavras para todo Israel. Hoje, olha o 31:2, eu tenho 120 anos, já não posso sair, já não posso entrar, o Senhor me disse, eu não vou passar o Jordão. 120 anos, gente. Vamos lembrar do ciclo da vida de Moisés? São 3 ciclos de 40. Primeiro ciclo, ele é criado no Egito. Segundo ciclo, ele passa no deserto. Aos 80 anos de idade, ele passa os últimos 40 anos conduzindo o povo até a terra prometida. São ciclos de Deus que tem que nos ensinar. Há ciclos em que eu fico preso no pecado, nas maldições, na escravidão, no Egito. Há ciclos em que eu passo por desertos, mas há sim o ciclo de conduzir o povo até a terra da promessa. Que esses ciclos se cumpram. E que Moisés me ensina que, cara, nunca é tarde demais. Ele tinha 80 anos quando ele começou a caminhar com o povo no deserto. Parece que por 80 anos ele só ia sofrer, né? Egito e depois deserto. Mas por 40 anos, o último ciclo da sua vida foi muito melhor do que o início. Isso é uma promessa sobre nós. O que tem de Deus para nós, o melhor ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por acontecer. Independente da tua idade cronológica, Deus tem bênçãos à frente. Tá chegando uma terra prometida. Ele diz, eu não posso ir. Mas, versículo 3 do capítulo 31, o Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá as nações diante de ti. Você vai possuir, e olha que ele deixa claro, Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. Ele não deixa dúvidas, Josué vai ser o meu sucessor. Josué vai conduzir o povo, ele vai passar como havia prometido. Versículo 4, o Senhor lhes fará como fez no dia da batalha de Sião e Og, está lá em Números 21. Como lhes fará como fez no dia da batalha de Sião e Og, está lá em Números 21. Como ele destruiu os amorreus, o Senhor vai ser contigo. E aí, ele vai começar a usar uma frase que vai ser meio que um slogan de Deus para Josué. Ele já está deixando agora para mostrar qual seria a frase que conduziria a vida de Josué. Olha o versículo 6. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, não vos desamparará. Então ele chamou a Josué na presença de todo Israel. Pensa na cena, gente. Se prepara, porque são os momentos finais desse personagem que está conosco há dias aqui, hein? O cara que escreveu, inclusive, o Pentateuco, ele reúne todo Israel. E na presença de todo Israel, ele faz uma live. Para quem pudesse ver, ele está fazendo aos olhos de todos. Ele chega para Josué e na frente de todo mundo, versículo 7, ele diz, seja forte e corajoso, porque com este povo, você vai entrar na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, você vai fazer o povo herdar. O Senhor é quem vai adiante de ti, não te deixará, não te desamparará, não fique com medo, o Senhor vai ser contigo. Seja forte, seja corajoso. Esta é a nossa frase de hoje. Seja forte e corajoso. Diante de toda a promessa de Deus,
todo desafio que você tiver diante da sua vida, seja forte e corajoso. A promessa de Moisés para Josué, a promessa de Deus para Josué, é a promessa que está sobre a minha e sobre a tua vida. O Senhor vai adiante de ti. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Encontre força, encontre coragem, porque o Senhor vai ser contigo. Seja forte e corajoso. Interessante notar que não é simplesmente sair e viver de qualquer maneira. A maneira que eles tinham naquela época é que a lei sempre estivesse no coração do povo. E a lei ela tinha que ser todos os anos, ou todos os ciclos de anos renovada. Então o que ele preconiza, o que ele estabelece como padrão? Esta lei, versículo 9 do capítulo 31. Escreveu Moisés, deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do Senhor, todos anciãos de Israel. E o que ele diz? Ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, lembra que 6 anos se trabalhava e um ano era o ano da remissão? No ano da remissão, na festa dos tabernáculos, anciãos de Israel. E o que ele diz? Ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, lembra que 6 anos se trabalhava e um ano era o ano da remissão? No ano da remissão, na festa dos tabernáculos, reúne todo Israel e leia a lei diante do povo. Que lindo que era esse momento, hein? Então, no ano da remissão, lembra que o ano do descanso da terra, ninguém vai estar trabalhando. Na festa dos tabernáculos, reúne todo mundo e leia a lei. O que ele estava querendo dizer? Não deixe que essa lei esteja diante de ti. Não adianta ler uma vez e achar que nunca mais precisa ler todo o período de 7 anos. O que você vai fazer? Olha só o versículo, deixa eu ler, desde o 10 até o 13. Ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, que todo Israel venha e compareça perante o Senhor teu Deus, leia a lei diante de todo Israel. Ajunte homens, mulheres, meninos, estrangeiros, ouçam, aprendam e temam. Participar de um propósito de 100 dias de leitura da Bíblia é ouvir, aprender e temer. O que nós estamos fazendo aqui é uma verdadeira maratona, mas é ler a lei. Quantas pessoas têm me mandado mensagem dizendo, pastor, eu estava tantos anos na presença de Deus, ou nem cristão eu sou de outra religião, eu nem Deus cria, eu nunca tinha lido a Bíblia completa. Só por olhar esse livro aqui gigantesco, eu já tinha lido a Bíblia completa. É um desafio, mas quantas coisas a gente já está aprendendo? É só o dia 16, hein, gente? De tudo que a gente vai ler. E quantas coisas já aprendeu? Então o que Moisés estava falando é, junta todo mundo, do mais velho ao mais novo, dos trabalhadores aos servos, reúne todo mundo e vamos ler a lei, para que você ouça, aprenda e tema. Toda vez que a palavra nos é falada, ela tem que cumprir esses 3 propósitos nas nossas vidas. Ouvir, aprender, ela gera respeito, ela gera temor. Ouvir, aprender e temer. Todo que lê a palavra, ouve, aprende e teme. Quando vocês vão fazer isso? Para quê? Versículo 13, para que os seus filhos, que não conhecerem a palavra, ouçam, aprendam e temam ao Senhor. Pais que estão me vendo aqui, mães que estão me vendo aqui, é nossa responsabilidade ensinar a palavra aos nossos filhos. É tua responsabilidade ensinar a palavra ao teu filho. Natural, evidentemente, e espiritual também. Eles só vão aprender, ouvir e temer, ou ouvir, aprender e temer, se eles escutarem através de você. Então o que ele está dizendo é, os teus filhos que vão nascer nesse período de 7 anos, talvez eles não saibam a palavra. Ensine-os para que eles aprendam a temer ao Senhor, nosso Deus, todos os dias que vocês estiverem na terra que vocês vão possuir. Ok? Só que ele já está entendendo o que vai acontecer. Diz o Senhor a Moisés, Moisés, teus dias estão se aproximando, ou seja, está chegando a hora, versículo 14, chama Josué, apresenta-se diante da tenda da congregação, e os dois foram lá. Tipo uma reunião, board meeting, a reunião de Josué, Moisés e o próprio Deus na tenda da revelação. Eles foram lá, e versículo 15 diz que o Senhor apareceu numa coluna de nuvem e se deteve na porta da tenda. E olha o que o Senhor está dizendo. O Senhor não pode ser pego de surpresa, gente. Versículo 16. O Senhor disse a Moisés, Moisés, eis que você está para dormir com os teus pais. E quando você morrer, este povo vai se levantar, vai se prostituindo atrás de deuses estranhos. Na terra que você vai, eles vão deixar e vão anular a aliança que eu fiz com você. Puxa, que besteira, hein? Imagina Moisés ouvir isso. Todo o trabalho que eu fiz até aqui, o povo vai se desviar. Meu Deus, não é possível. Certamente, versículo 18, neste dia, versículo 17, deixa eu ler, a minha ira vai se acender contra eles. Eu vou desampará-los, vou esconder meu rosto,
porque os males vão estar no meio deles. Eu esconderei o rosto, porque naquele dia eles vão ter feito mal contra mim. Agora escreve este cântico, ensina os filhos de Israel, coloque esse cântico na sua boca para que seja testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido vocês na terra que mana leite e mel, quando eles estiverem comido, se fartado, este cântico vai ser a resposta de testemunha que eu tenho contra os filhos. Então o cântico, se nós vamos ler o cântico era uma opção de redenção. Então Deus já estava prevendo, o povo vai errar, o povo vai se corromper, escreve um cântico, deixe um canal de redenção preparado para que os filhos possam voltar a mim. Agora, para você, Josué, versículo 23, nossa frase de hoje, seja forte e corajoso, porque o Senhor vai introduzir os filhos de Israel numa terra que eu prometi que daria a vocês. Acabado de escrever, terminou, escreveu a lei, acabado de escrever, versículo 24, cada palavra desse livro, ele deu ordem aos levitas que levavam a arca e disse, olha, pega o livro da lei e coloque ao lado da arca do Senhor. Isso é uma expressão maravilhosa, gente. A arca do Senhor. Vou achar minha arquinha aqui, ó. Vou voltar aqui, que eu não caio da cadeira, aleluia. A arca do Senhor tinha que andar junto com a lei. Arca é símbolo de presença. Palavra é símbolo de lei. Esta soma, ela dura para sempre. Não adianta querer só querer mover, só querer presença, só querer unção, se não tiver palavra. Não adianta só ficar na palavra, se você não tiver mover. Um verdadeiro homem e mulher de Deus anda cheio da glória e da presença, mas baseado na palavra. Então, pregadores, prega a palavra com unção, com poder, com autoridade, mas prega a palavra. Mestres, pregue a palavra, mas mova-se na autoridade do Espírito de Deus. O que ele está dizendo, então, é pega a arca e põe do lado da arca a palavra. Vou deixar a arquinha aqui, ó, tá? Só como um símbolo. Pega a arca e junto agora com a arca, anda com a lei. Por quê? Versículo 27, ele está dizendo, eu conheço a tua rebeldia, eu conheço a tua dura serviço, está falando para o povo. Se vivendo eu ainda hoje, vocês já são rebeldes com o Senhor, quanto mais depois que eu morrer. Olha o que Moisés está dizendo. Meu Deus do céu, cara, se hoje que eu estou vivo, vocês já dão esse mó B.O. e trabalho, imagina a hora que eu morrer. Eu sei, olha que consciência que Moisés tinha, versículo 29. Eu sei que depois da minha morte, certamente vocês vão proceder de maneira corrupta, vocês vão desviar do caminho que eu tenho ordenado. Eu sei, mas ele desistiu de ser líder. Então, eu como pastor, tenho o privilégio de pastorear pastores, de cuidar líderes. E o que eu escuto às vezes de líderes é, poxa, mas estou cansado, eu falo, a galera não entende, estou cansado, quero abandonar tudo, pelo amor de Deus, que não dá. Moisés está vendo a mesma coisa, ele está falando, cara, eu sei tudo que eu fiz até agora, quando eu morrer vai azedar o molho, todo mundo vai esquecer, mas eu não vou desistir de ser líder. Porque não são todos, sempre vai ter um Josué, sempre vai ter um remanescente, sempre vai ter alguém. A função de um líder é continuar estabelecendo os propósitos de Deus. Então, lembra que Deus tinha dito para ele, Moisés, estabelece um cântico. O que é um cântico? Tradicionalmente, um cântico que o povo vai lembrar, que vai ficar de fácil associação para que todo mundo lembre das suas palavras. Então, o capítulo 32 de Deuteronômio é o cântico de Moisés. Então, Moisés pronunciou integralmente essas palavras de um cântico, dizendo, é um cântico agora, né? Não vou cantar aqui não. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Que goteje a minha doutrina como chuva, que destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Ou seja, de maneira poética, ele está dizendo isso. Escuta o que eu vou escrever, é mais ou menos isso. Porque eu proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nome do nosso Deus. Ele é a rocha, versículo 4. Suas obras são perfeitas, os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça, ele é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, estão manchados, geração perversa e deformada. Olha o cântico dele. É assim que você recompensa o Senhor, povo louco e ignorante. Ele não foi teu pai, ele não te adquiriu, ele não te estabeleceu. Então o cântico era um cântico de arrependimento, era um cântico para eles voltarem à presença de Deus. Lembra dos dias da tua antiguidade, atenta para as gerações e gerações, pergunta ao teu pai, ele vai te dizer. Pergunta aos anciãos, eles vão te dizer. Quando o Altíssimo deu heranças, quando ele separou os filhos dos homens, quando ele fixou o limite dos povos, não esqueçamos da nossa história. Então, geração que vai se corromper, lembra que ele está escrevendo lá para o futuro. Vocês, quando estiverem corrompidos, lembra do que Deus já fez.
porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é sua herança. Ele encontrou o povo numa terra seca, num local solitário, e cuidou desse povo. Como menina dos olhos, ele guardou. Como a águia que desperta o seu ninho, que voa sobre os seus filhotes, ele estendeu as asas, ele nos guiou. Não havia entre nós Deus estranho. Sabe o que ele está lembrando? Lembra do que Deus fez conosco. Lembra, versículo 13, como ele fez cavalgar os altos da terra, como ele nos fez comer a colheita do campo, como ele nos fez comer mel da rocha, azeite da pedreneira, como ele nos deu prosperidade, como a gente se engordou nos nossos rebanhos, mas depois a gente abandonou o Senhor Deus, desprezamos a rocha da nossa salvação, oferecemos sacrifícios a demônios, não a Deus, os deuses que não conhecíamos vieram ser os nossos deuses, esquecemos, versículo 18, da rocha que nos gerou, nos esquecemos do Deus que nos deu o ser, que nos deu a vida. Tendo visto isto, o Senhor nos desprezou, escondeu o rosto de nós, nos chamou de raça perversa, sem lealdade. Um fogo se acendeu, ardeu sobre nós. E agora? Será que acabou? Fomos cativos, versículo 26. Pelos 4 cantos fomos espalhados. Cessou a memória dos homens sobre nós. Mas, versículo 30. Como poderia um só perseguir a 1000? E 2 fazerem fugir 10.000, se a rocha não tivesse permitido, não tivesse entregado? O Senhor, versículo 36, fará justiça ao seu povo. O Senhor se compadecerá dos seus servos. Se você ler com calma esse capítulo 32, você vai perceber o tamanho do amor de Deus para com seus filhos. Você vai entender o todo da história de Deus com Israel. Não só daquilo que a gente já leu, mas do que a gente ainda vai ler. Ele está escrevendo para gerações futuras. Para que esse cântico ficasse perpétuo para todas as gerações. E, cara, não esqueçam do que Deus fez por nós. Lembra daquilo que a gente fez. A gente não era merecedor. Olha o que ele fez por nós. Olha o que ele está dizendo. Ele termina de escrever. Então, versículo 44, ele diz: veio Moisés e falou essas palavras aos ouvidos de todo o povo. Ele e Josué, falando essas palavras, ele disse: aplique no coração todas as palavras que hoje eu testifico entre vocês, que eu ordeno para que vocês cumpram. Esta palavra não é vã, é a sua vida. Por esta palavra você vai prolongar os seus dias na terra. Palavra e presença. Os dois começaram a caminhar lado a lado, os dois começaram a caminhar um a um. É nesta palavra e é nesta presença que eu tenho que viver, é nesta palavra e nessa presença que eu tenho que continuar. Vamos ler, estamos chegando no fim. Um minuto de silêncio. Estamos chegando no último dia de sua vida. Esse grande personagem bíblico, Deus escolheu e separou, que falou tão proximamente, face a face com Deus, que inclusive escreveu os 5 primeiros livros que abrem as Escrituras. Estamos indo para o último dia de sua vida. No último dia de sua vida, o Senhor falou com Moisés e disse: Moisés, sobe a este monte, o Monte Nebo. Eu já te falei em algumas lives anteriores aí, alguns dias que eu já me esqueci qual, que o Monte Nebo significa profecia. Sobe no monte da palavra profética, na terra de Moab, frente a frente a Jericó. Olha a terra de Canaã, que eu vou dar aos teus filhos em possessão. Você vai morrer no monte, e você vai subir, você vai ser recolhido ao povo. Porque você prevaricou contra mim. Lembra, nas águas de Meribá, quando você não confiou em mim? Você vai ver a terra, porém você não vai entrar nela, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Entra e enxerga com os teus olhos, você cumpriu a tua missão. A missão de Moisés está próxima a se cumprir. Ele não pisaria na terra, ele não guerrearia pela terra, mas ele levou o povo até lá. E sabe o que Moisés faz então no capítulo 33? Esta é a bênção de Moisés, que deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Um patriarca tinha capacidade de abençoar os seus descendentes. Moisés é o primeiro grande pai espiritual de uma grande nação. Ele vai abençoar a nação de Israel. Ele vai subir no monte e diz assim, ele vai contar toda... Lembra que um pai abençoava os seus filhos? Olha o que ele está dizendo lá. Versículo 2. O Senhor veio do Sinai, o Senhor favoreceu o Seir, o Senhor resplandeceu no Monte Parã. Está falando da trajetória que eles fizeram. Na verdade, o Senhor ama os povos. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó, mas o Senhor se tornou o rei do seu povo amado. Aí ele começa a mencionar tribo a tribo. Como um pai abençoou os seus filhos, ele está abençoando a nação de Israel. Viva, versículo 6, viva Ruben e não morra. Que Judá escute isso. Que Judá conduza o povo, que
que com as tuas mãos lute por ele, que Judá seja ajuda contra os inimigos. Ele abençoa Levi, ele abençoa Benjamim, ele abençoa José, ele abençoa Efraim, ele abençoa Manassés, ele abençoa Zebulon, ele abençoa Issacar, ele abençoa Gade, ele abençoa Dan, ele abençoa Naphtali, ele abençoa Aser, ele abençoa todas as tribos. Que honra caminhar com um homem como esse. Ele termina a sua bênção no capítulo 33, versículo 28, dizendo: Israel habitará em segurança. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e vinho. Os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Foi salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Os teus inimigos serão sujeitos e tu pisarás nos seus altos. O último registro de fala de Moisés é um registro de fala de bênção. Feito isso, subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, e o Senhor lhe mostrou toda a terra. Ele falou: olha aqui, ó, tá vendo? Todo Naphtali, terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, todo o Negueb, toda a campina do vale de Jericó. Esta, Moisés, versículo 4, é a terra que sob juramento eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência eu darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos. Você não vai pisar lá, mas você vai ver as promessas de Deus. Dá um arrepio falar de promessas de Deus. A gente vai se apegando aos personagens. Não sei se você compartilha do meu sentimento aqui. A gente vai se apegando aos personagens da narrativa. E que personagem é esse, gente? Que homem maravilhoso, que líder exemplar é Moisés. Ele está chegando ali no final e o Senhor está mostrando: está aqui, ó, tudo que você construiu. Líder, nem tudo você vai construir no teu tempo de gestão, no teu tempo de vida, mas o teu legado vai passar por onde estiver. O teu legado vai passar por onde as coisas, por onde você passar e caminhar. Moisés, você não recebeu agradecimento nenhum. O teu agradecimento vem do próprio Deus. Te faz olhar para a terra e falar: está aqui, ó. Tudo que eu te prometi está aqui. Então, versículo 5. Assim Moisés morreu, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. O Senhor o sepultou num vale na terra de Moabe. Ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Ele é recolhido por Deus e some. Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, não se abateu o seu vigor. Ah, meu Deus, que esse seja o vigor que eu e você tenhamos. Com 120 anos ele está dizendo: Moisés morreu não de velhice. Ele estava velhinho, com os olhos meio cegos, com o vigor meio que pipocando. Não, até o último dia ele esteve forte. Até o último dia os seus olhos estiveram fortes. Deus o recolheu. Aquele líder que se dedica a viver face a face com Deus, até os seus últimos dias, Deus vai estabelecer com eles vigor. Os filhos de Israel, versículo 8, prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até que se cumpriram os dias de luto por Moisés. Vamos fazer uma salva de palmas a Moisés. Ei, Moisés, há muito tempo, a galera da técnica está junto. Deus levantou um líder abençoado como Moisés. Este líder vai deixar um legado. Só que é interessante ver que Deus é o Deus da continuidade. Porque o povo vai chorar, tem um tempo que você chora a perda, só que tem um tempo que fala: opa, acabou o luto. Não é tempo de ser forte e corajoso? Vamos continuar. Choramos por 30 dias? É isso que está dizendo aqui, versículo 8. Acabou o tempo de chorar. Acabou o tempo de luto. Não fica olhando para o que foi para trás. Moisés foi maravilhoso, foi top, foi, nossa, sensacional, mas olha para frente, avança, prossegue. Josué, versículo 9, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Se alguém colocou as mãos sobre você um dia, você tem um legado. Se um óleo caiu sobre a cabeça um dia, você tem um legado, você tem uma história. Minha pergunta é: quem que é o teu Moisés? Se você é um Moisés, quem é o teu Josué? Quem são os teus Moiséses, se existe plural? Quem são os teus Josuéses, se existe plural? Quem são aqueles que você aprende, com quem você está treinando, para quem você está deixando um legado? Preste atenção, versículo 10 do capítulo 34. Este, para mim, é o resumo da vida de Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com o qual o Senhor falasse face a face. No tocante aos sinais, às maravilhas,
na terra de Faraó e no Egito, nas obras poderosas que operou através de Moisés na vista de todo Israel. Que homem de Deus inspirador, que líder inspirador que é Moisés. Nunca mais houve na face da terra profeta como Moisés, a qual o Senhor falou face a face. Aprendamos os princípios de vida dele, que eu vou tentar resumir de forma rápida. Seja obediente à voz de Deus, lide com as deslealdades, com as reclamações, com as aflições, prossiga mesmo sem gratidão, permaneça face a face com o Senhor, na lei e na presença de Deus, sabendo que assim é que Ele vai nos conduzir. Acabou a história? Não, só começou. Chegou a hora de entrar na Terra Prometida. Deus vai levantar então um outro homem, agora chamado Josué. Quem escreveu o livro de Josué? O autor, na verdade, é incerto. É muito provável que o próprio Josué tenha escrito. Mas, na verdade, alguns relatos dão a entender que quem escreveu foi um escriba ou alguém que viveu a época. Porque alguns relatos são descritos depois da morte de Josué. Então, como que, de maneira lógica, ele poderia escrever depois de morto? Não dá. Então, há pessoas que imaginam ser o próprio Josué, mas muito provavelmente foi algum escriba, alguém que vivenciou essa história, que viu os fatos acontecerem. Josué cobre cerca de 120 anos da história de Israel sob a liderança do próprio Josué. O livro então começa nas vésperas de Israel entrar em Canaã. Josué era um homem escolhido pelo próprio Moisés e por Deus para fazer o povo invadir. Qual era o contexto histórico e político daquela época? Canaã tinha várias cidades que na verdade eram cidades-estados. E a terra de Canaã estava cheia de anarquia, de brutalidade, de uma religião cananeia que preconizava imoralidade, idolatria, imoralidade em todos os instantes, inclusive sexual. Israel era uma nação que não tinha pátria, na verdade. Não existia pátria porque por 400 anos tinham ficado escravos no Egito, tinham caminhado 40 anos no deserto. Então eram quase 500 anos de história de escravidão e de deserto. E eles precisavam de uma terra. Josué é o homem chamado por Deus para fazer esse povo entrar na terra. Lembra que eu te falo como que Cristo se faz revelado em todos os textos da Bíblia, em todos os livros da Bíblia? Josué é um modelo de Cristo. O próprio nome Josué significa Yahvé é quem salva. O Senhor é quem salva. Lembre-se comigo, se você não vai lembrar, vou te lembrar agora. Lá em Números 13, Josué chamava Oséias, lembra? Da tribo de Num, filho de Num. E quando eles vão observar a terra, Moisés falou, opa, você não é mais Oséias, o teu nome é Josué. Então Josué foi escolhido desde então. Era um guerreiro que nunca desistiu, que olhou e sabia que a terra era difícil de conquistar, mas que seria possível conquistá-la. Sobre este homem, com essa autoridade, Deus vai revelar a sua glória e Josué vai se levantar como um guerreiro que avança. A posse da herança é o tema principal do livro de Josué. Diferente de Deuteronômio, Levítico, Números, que é um livro que fala de leis, Josué já é mais um livro de história. Então a gente vai voltar naquela parte de livros de que contam histórias, que vai ser mais fácil. Então vamos falar das divisões bíblicas. Os 5 primeiros livros são os livros do Pentateuco, a Torá. O Pentateuco, os 5 primeiros livros. Em Josué começa-se uma nova divisão dos livros bíblicos. Estamos entrando nos livros históricos, nos livros que contam história. Então a leitura volta a ser mais fluida um pouco, porque agora é ler e entender a história, tá bom? Então, qual é o cenário? Moisés morreu. E como Deus vai falar com Josué, é importante porque tem que falar conosco como que nós vamos nos portar quando Deus vai começar uma nova história em nossas vidas. Então, primeiro, Josué, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué dizendo, Moisés, o meu servo, é morto. Levanta agora e passa esse Jordão. Só aqui já dá uma pregação, hein? E tem que dar mesmo. Quando Deus nos chama, tem que olhar para frente. Então o que ele diz? Cara, legal que Moisés é top, Moisés é maravilhoso, mas Moisés morreu. Levanta, olha para frente. Levanta e atravessa o Jordão. A partir de agora você vai começar a perceber então que Jordão, quando ele aparece na Bíblia, ele diz respeito à travessia. A sair de um estado e ir para outro. A sair de uma condição e ir para outra. Então levanta Josué, atravessa o Jordão, debaixo de uma promessa. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a você, como eu prometi a Moisés.
Ninguém, versículo 5, poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Isso tem que estar sobre nós. Como eu já fiz no passado, eu posso fazer de novo. Qual é o Jordão que está diante da sua vida? É difícil não pregar, né? Qual é o Jordão que está diante de você? Qual travessia está sendo proposta? Como eu já fui no passado, eu vou ser contigo, Josué. Moisés morreu, mas você está aí. Eu estou contigo. Caiu um óleo sobre a tua cabeça. Olha o versículo 6, nossa frase de hoje. Sê forte e corajoso, porque você vai fazer o povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Tão somente seja muito corajoso, porque guarda a lei, porque você não se desvia dela, nem para a esquerda, nem para a direita, vai. A base então seria a lei. Versículo 8, não cesse de falar do livro dessa lei, medita na lei de dia e de noite, e você vai fazer então o povo prosperar no caminho, e você vai ser bem sucedido. Eu imagino na minha mente que Josué deve ter ficado pensando, não te mandei eu, tipo, o que você está fazendo ainda aí? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Seja forte. Seja forte. Esta expressão, seja forte, só para você entender, ela aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento. E ela significa reanime-se, ganhe ânimo de novo, seja forte. O povo está todo paralisado no luto de Moisés. Pô, não é fácil perder um líder como Moisés, uma grande referência. Eles sabiam que Josué era o escolhido como sucessor. Mas a gente saber que ele é o sucessor e realmente acreditar que Deus vai levantá-lo, uma distância é muito grande, né? Então ele fala, calma aí. Versículo 10. Deu ordem Josué para todos os príncipes do povo e diz assim, faz o seguinte, passa no meio do arraial. Ordena para o povo, provenha-se de comida, porque em 3 dias nós vamos passar o Jordão. Nós vamos possuir a terra. Então vamos fazer o seguinte, gente, acabou o luto, passa no meio do acampamento, avisa o povo, prepara a marmita, em 3 dias nós vamos atravessar. Deus vai ser conosco, todos os homens. Versículo 13. Lembrai o que vos ordenou Moisés. O Senhor vosso Deus vai dar descanso, Ele vai nos dar essa terra. Vamos atravessar, todos os valentes. Versículo 14. Passem armados na frente dos seus irmãos e nos ajudem. Está falando para os Rubenitas, para os Gaditas, lembra? Para a tribo de Manassés que ia ficar. Então tudo, versículo 16, que nos ordenou nós faremos. Onde quer que for, nós iremos, nós vamos possuir junto, em tudo vamos obedecer a Moisés, vamos obedecer também a ti, que seja o Senhor contigo, como foi com Moisés. Ele é colocado e é reafirmado líder perante todos, porque Moisés tinha deixado, agora ele está sendo honrado por todos. Vamos como nós fomos, agora nós somos como você. Então, não te falei que um líder ensina? O que em Números capítulo 13 Moisés tinha feito? Ao enviar espiões para a terra. Vamos lá observar. O que ele vai fazer? Exatamente a mesma coisa. Ele já tinha aprendido que era um padrão. Vamos olhar a terra antes. De Sitim, então, Josué, o que ele fez? Enviou 2 homens secretamente como espias. Vamos observar a terra de Jericó. Eles foram. E ao entrar, eles entraram pela casa de uma mulher prostituta chamada Raabe e pousaram ali. O rei de Jericó ficou sabendo, tem uns homens ali na casa daquela prostituta, ela escondeu-os ali, disse que não tinha ninguém em casa. Deus estava dando aquela estratégia. E versículo 9 ela fala assim, eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Eu sei, porque está todo mundo aqui com medo, está todo mundo desmaiado de temor. A gente ouviu, ela é usada para contar quanto que o povo de Jericó estava com medo do povo de Israel que estava vindo. A gente ouviu o que aconteceu no Mar Vermelho, a gente ouviu, nosso coração está desmaiado, está todo mundo desesperado aqui. Vocês são famosos na terra, então, quando vocês vierem, a única coisa que eu peço. Versículo 15. Então ela os fez descer por uma corda da janela, mandou o pessoal embora, vão embora pelo caminho, só faz uma coisa. Eles pedem para ela, versículo 18. Ata um cordão escarlate na tua janela, por onde a gente desceu, porque quando a gente passar, a sua casa vai ser poupada. Tem um monte de significância aqui, né, gente? Então, calma aí. Jericó, naquela época, as cidades eram muradas. Era uma maneira de proteção. Em cima do muro, ficavam soldados para ver, se está vindo um inimigo longe, a gente já consegue se proteger antes, não dá para entrar na cidade. Eles eram atacados lá de cima. O que esses caras fazem? Em uma das muralhas tinha a casa de uma mulher chamada Raabe, que é uma prostituta da cidade. Os espias indo por ali,
Não precisam nem entrar na cidade, porque a prostituta já talvez por ter uma boa clientela de homens da cidade, sabia tudo que estava se dizendo na cidade. Ó, pô, tá todo mundo com medo, todo mundo sabe da história de vocês, tá todo mundo desmaiado aqui de medo. Eles nem entram na cidade, o relatório que eles precisaram, eles já tinham que Deus seria com eles, que o povo estava com medo. Eles só dizem, olha, para proteger a tua casa aí, amarra um fio vermelho na janela, para que quando vier o povo de Israel entrar, a tua casa fique preservada. Será que isso não é